Gênesis capítulo 12, verso 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Presta bem atenção no que eu quero compartilhar com você hoje à noite. No Antigo Testamento você tinha dois tipos de ministérios que sobressaíam: os patriarcas e os profetas. Abraão não era um profeta, Abraão era um patriarca. Todo patriarca tinha uma ação profética também, mas o profeta não era patriarca. A bênção de Deus está sobre o patriarca. O patriarca é uma figura do ministério apostólico. O apóstolo, o enviado, o pai, o que Deus levanta para que, através dele, seja edificado uma visão, uma palavra. Esta visão, a sua semente é uma palavra. A palavra entra e essa semente cresce e ela se torna uma visão. A Bíblia diz aqui, Deus disse a Abraão: sai, e eu te levarei para uma terra que eu te mostrarei. Deus coloca a semente, e à medida que esse patriarca sai, aquela semente se torna em uma visão, num projeto, que é uma visão de Deus para Abraão. A palavra tomou forma, e a palavra era o projeto de Deus de levar Abraão a Canaã, que era a visão de Deus. E a Bíblia diz que Abraão leva consigo Ló. Ló não tinha recebido a palavra, Ló não tinha visão, mas Ló estava debaixo do manto que Deus tinha colocado sobre Abraão, sobre o patriarca. Por isso que todas as bênçãos que chegavam a Abraão, Ló desfrutava delas, porque o manto do patriarca estava sobre Ló. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Esta é a maneira de Deus agir. Deus disse para Abraão: aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão abençoados. Esta palavra não é para o profeta. Para o profeta é: ai daqueles que tocar no meu ungido. Mas a palavra para o patriarca é: quem não precisa tocar, mas aquele que o amaldiçoar será amaldiçoado. Mas aquele que olhar para um patriarca e abençoar será abençoado. Que palavra tremenda! Se eu e você tivermos revelação, nós iremos desfrutar desta bênção. Quando você está debaixo do manto patriarcal ou do manto apostólico, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados. E Ló, desfrutando desta bênção, certamente pensou consigo, com o passar do tempo, porque o ser humano é assim: não, eu sou abençoado porque eu sou privilegiado, porque Deus me escolheu,
é uma verdade, mas não é um entendimento real desta verdade. Eu sou abençoado porque eu estou cumprindo um princípio espiritual. Deus é Deus de princípios. Com o passar do tempo, Ló se esqueceu deste princípio, do manto patriarcal. Por quê? O coração dele foi testado. Veja comigo em Gênesis capítulo 13. Olha o que diz aqui, verso 5. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pasto que desse para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. A bênção era tanta que Deus abençoou muito Abraão, e Ló cresce como líder porque ele é sobrinho de Abraão, e certamente tinha as suas qualidades, e ele também recebe as bênçãos. E cresceram tanto que já não podia mais caminhar no mesmo local. Olha para o irmão que está perto de você, fala: a bênção do Senhor vai ser tanta sobre você. Diga para ele: vai ser tanta sobre você que vai faltar espaço. Quem crê nisso, levanta as duas mãos e diz: está ligado em nome de Jesus. De novo, levanta bem alto as suas mãos. Eu vou dizer, você nos salões, na sua casa, vai dizer: está ligado. Deus vai te abençoar tanto, tanto, que vai faltar espaço para colocar as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Este 2019 vai ser tremendo para nós. E eles chegam com este problema de muitas bênçãos. E agora, o que fazer? Veja o verso seguinte. Olha o que diz aqui, ó. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar, escolhe a terra que está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Oh, querido, oh, meu irmão, Ló deve estar me olhando lá em cima, e nós temos essa nuvem de testemunhas nos vendo, e Ló deve estar falando: apóstolo César tem razão. Neste momento, Ló foi testado. Ló não tinha nada. Ló foi abençoado porque Abraão o levou. Ló enriqueceu debaixo da mão de Deus, no manto que estava sobre Abraão. E agora, na hora que Ló teve a oportunidade de fazer a escolha correta, e as escolhas corretas muitas vezes não são aquelas que nós gostaríamos de fazê-las, que o nosso coração acha prazeroso fazer. Eu tive um pai na fé. Um dia ele pôs a mão no meu ombro e falou para mim: cuidado com as suas escolhas. Eu não entendi. Uma conversa tranquila, sem questões complicadas, mas ele disse para mim: cuidado com as suas escolhas, porque Deus não interfere na minha e na sua escolha, mas Deus não nos livra das consequências delas. Deus não livra, nós somos responsáveis. E Abraão fala para ele: escolhe, escolhe, escolhe. Tem 3 coisas que formam o caráter de um homem. Repita comigo, por favor: reconhecimento, gratidão e lealdade. Novamente: reconhecimento, gratidão e lealdade. Nesse exato momento, o coração de Ló estava sendo provado. E a Bíblia diz aqui: Ló olhou em volta e viu o vale do Jordão até a cidade de Zoar. Tinha bastante água, era como o jardim de Deus, ou como a terra do Egito,
O vale era assim antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. Aí assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma. Ló olhou e geralmente, escuta o que eu vou dizer, me ouça com o ouvido do teu coração. Nem tudo que os nossos olhos ou a nossa consciência humana acha que é mais bonito e melhor é o que verdadeiramente Deus quer que escolhemos. E ele olha aquele verde e certamente disse: eu tenho direito, porque eu andei esse tempo todo, eu paguei um preço, eu cuidei também do meu rebanho, eu paguei os salários dos meus empregados. Agora, meu tio já não é moço, já está velho, e aquela promessa que Deus deu para ele não vai cumprir. Certamente Deus está me preparando. E fez a escolha aparentemente melhor. O que ele deveria fazer naquele exato momento? Seu coração deveria ter voltado para si e dito a si mesmo: eu tenho que ter gratidão a este homem, porque Deus falou com ele, a unção está sobre ele, a unção que flui da minha vida, a capacidade de discernimento, a capacidade emocional, física, de sabedoria, é fruto de eu estar do lado deste homem, de vê-lo levantar altares, de entender o significado do altares. Eu era um órfão, meu pai tinha morrido, esse homem se tornou um pai para mim, por isso era um patriarca. Ele me deu segurança emocional. Quando eu estava com ele, eu era um destruído. E agora eu tenho que reconhecê-lo. Eu vou dizer a ele: não, meu tio, não, tu és o patriarca. Quem define para onde eu vou não sou eu. Escolhe o Senhor a melhor parte, porque eu sei que tu não vai escolher algo que é para me destruir. Se eu escolher, eu vou estar ultrapassando a sua autoridade. Se eu escolher, eu vou estar querendo formar o meu legado pessoal. Eu não quero ter um legado pessoal, eu quero ter herança do patriarca que Deus escolheu para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Faltou reconhecimento. Quantas pessoas entram por essa porta, estão destruídas financeiramente, estão destruídas de casamento, acabou a autoestima, entram totalmente arrebentados, pararam profissionalmente, alguns pararam de estudar, estão lá encantoados pelo diabo. O manto apostólico está sobre essa igreja, vem sobre ele, restaura a dignidade, restaura a capacidade, o potencial que ele tem, abre novas portas para ele, ele começa a prosperar, restaura o casamento dele, e depois, quando ele está bem, ele olha para você e fala: eu vou para aquelas Campinas, fica aí. Ingrato, escolheu a direção de Sodoma. O final de Jó foi terrível. De Ló, desculpa, eu confundo Ló com Jó, mas quando eu falar Jó, é Ló. O final de Ló foi terrível. Primeiro, ele foi sequestrado, roubaram os seus bens, roubaram tudo que ele tinha e levaram ele preso. Abraão teve que sair, voltar e tirar Ló. Segundo, ele entra em Sodoma e Gomorra, o espírito de engano. Sabe o que o espírito de engano faz? Comigo não vai acontecer. Eu posso ir em qualquer lugar, estou protegido. Está nada, meu irmão. Tua proteção depende do seu coração de lealdade. Tua proteção depende da autoridade que está sobre a tua vida. E ele entra em Sodoma, e ali aquele homem que tinha o privilégio
de tomar posse de Canaã, começa a conviver com os homens mais imorais e maus daquela geração, ao ponto dele oferecer as suas próprias filhas para ser violentadas sexualmente. Que degradação! E por último, ele termina no incesto com as suas próprias filhas. Aí a pessoa fala, não, mas foi a filha dele que induziu. Meu querido, o fruto não cai longe da árvore. Era filha de Jó, de Ló. Jó, me perdoa. Era filha de Ló. Você já pensou? O homem que começou tão bem, mas não tinha reconhecimento, não tinha gratidão. Quando a pessoa não tem reconhecimento e não tem gratidão, admiração é algo de momento. Eu não tenho que ter admiração pela autoridade, eu tenho que ter reconhecimento. Admiração depende daquilo que a autoridade faz. Poxa vida, hoje ele estava demais, ele pregou, papai derrubou um demônio ali, amarrou o outro, ressuscitou um morto. Oh, admira esse cara. Ixi, admiração é perigosa. Reconhecimento é quando você olha para a vida de Abraão e fala, ele passou por tantos vales, ele passou por tantas dificuldades, ele levou tanta burdoada na vida, e esse homem está em pé, ele é um homem de Deus. Eu reconheço. Eu sei que ele tem limitações, eu sei que ele tem defeitos, mas ele não tem dolo. Não é o que eu canto, não é o que eu prego, é como eu vivo. Quem está entendendo, diga aleluia. É como eu vivo, é como eu reajo nas pressões. É aquele que quando eu estou chorando sozinho, sem dinheiro, sem nada, está do meu lado, está pedindo para alguém te visitar. É esse que eu reconheço. E Ló perdeu o reconhecimento e perdeu a gratidão. Por isso o final dele foi triste. A paternidade, ela tem que ser reconhecida. O pai não precisa impor. Eu sou pai do bispo Davi e pai da pastora Débora. Eu não preciso chegar por ele, sou seu pai e do bispo Fábio. Eu sou pai deles. Eu sou pai. Ninguém me tira isso. Escuta, igreja, você que me ouve aí, você que está no salão, eu sou pai. Eu sou pai da Igreja Fonte da Vida. Eu sou apóstolo de vocês. Eu os amo e eu quero abençoar a vida de vocês. Eu libero bênção sobre a sua vida. Eu declaro que a prosperidade, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão abençoados. Eu sou pai. Você entende? Eu não preciso brigar pela paternidade. Eu sei o que Deus fez comigo. Agora, você precisa reconhecer. Se você não reconhece isto, aí você vai dizer para mim um dia, Deus falou comigo que eu tenho que sair da fonte. Mas Deus falou com você agora? Quando você era um zero à esquerda, não falou para você sair, não, irmão? Não, agora está tudo bem. Para onde você vai? Eu vou por uma igreja que eu posso mandar no pastor. Faz assim para o irmão que está perto de você, fica de olho, querido. Olho nesse tipo de atitude, né? Não. Tem uns que viram para mim e falam, apóstolo César, eu te amo tanto. O Senhor foi um anjo que passou na minha vida. Sai para lá, Satanás. Que anjo, meu irmão? Sabe por que ele diz que eu sou um anjo? Porque com anjo você não tem que ter ligação. Com anjo você não tem que ter gratidão. Com anjo você não tem que ter reconhecimento. Com anjo você não precisa ficar submisso. Hoje vem um anjo tal, amanhã um anjo tal. Mas pai não. Pai não. Pai, você precisa ter ligação, você precisa ter gratidão, você precisa ter reconhecimento. Você e eu precisamos ter lealdade. Quem quer restaurar a lealdade na sua vida, levanta suas duas mãos, por favor. Fala em nome de Jesus. Eu declaro
eu fecho a porta do meu coração para toda ingratidão. E eu declaro agora, em nome de Jesus, eu terei um coração grato e leal à ação apostólica da Igreja Fonte da Vida. E eu vou liberar uma profecia para você, em nome de Jesus. Lendo um texto pela manhã, no avião, aquele texto que Jesus entra em Canaã. Ele vai para um casamento, Canaã da Galileia, e ele está ali, e acaba o vinho, e a mãe dele disse, o dono da festa falou para a mãe, acabou o vinho. Ela disse, faz tudo o que ele mandar. Jesus disse, pega essas talhas, que era de 80, talha não é, talha mesmo? Talha, que cabia de 80 a 120 litros de água. Pega 6, enche de água, enche. Certamente aqueles homens que fizeram isso, pegaram, levaram, assustado. Ele diz, agora leva ao mestre-sala, para que ele possa tomar um pouco desse líquido. E levaram. E eu estava dentro do avião e Deus falando comigo, eu lendo o texto, falei, gente, eu já preguei tanto esse texto de casamento, parece que eu fiz vários casamentos aqui, usei o mesmo texto, né? Aí eu uso as 6 talhas, os 6 princípios, aquela história toda. Quem vai no casamento 10 vezes comigo sabe de cor, né? Eu falei, mas isso é para casamento? Deus falou comigo, não, isso é uma profecia que eu estou dando para a Igreja Fonte da Vida. Eu falei, Senhor, mas o que é? E o Senhor começou a falar comigo. Tem muitos que estão na igreja, que estão como água, perderam o ânimo, perderam a força, perderam a expectativa, perderam a inspiração, perderam a espiritualidade. São meus filhos, mas estão na igreja como água. E eu, na virada deste ano, vou transformar esta água em vinho, em nome de Jesus. Ouça, aquela unção que você tinha e você perdeu, Deus não vai te dar igual, Deus vai te dar melhor em 2019. Quem crê nisso, diga aleluia. Levanta suas mãos, fala, Deus vai transformar a água em vinho. Levanta sua voz, fala, eu profetizo 2019 eu entrarei com vinho novo, aleluia. Mas esta palavra é para quem tem reconhecimento, reconhece a autoridade do patriarca ou do apóstolo, reconhece o manto, tem gratidão e tem lealdade. E eu creio que Deus vai fazer isso na tua vida.